a diferença que foi estudar em 2006 e 2014. Em 2006 a gente não tinha, a gente comentava, não tinha os cursos online. Aqui a gente está numa cidade relativamente pequena, né? Não é um grande centro, né? Franca é uma cidade relativamente pequena, naquela época era mais ainda. E era muito diferente, né? A metodologia, material, o que você estuda, é apostila, é livro, é videoaula. Como que foi a sua preparação e qual a diferença que você sentiu de 2006 para 2014? Eu lembro que em 2006, quando eu comecei a estudar, a gente tinha muita dificuldade de encontrar material voltado realmente para concurso público, né? Era livro, né? Então eu ia muito através de livro. Era um material ou outro que você encontrava no mercado. Muitas vezes eu conversava com os colegas de outras áreas. Então, por exemplo, o pessoal da área do direito me indicava algum livro ou algum material legal da área do direito para poder estudar. Então, administrativo, tributário, né? Então, eu ia estudando assim. Então, eu percebi assim, que até que eu consegui assimilar uma quantidade legal de matéria e começar a fazer as questões e ver o resultado ali, né, na hora de resolver as questões, ver realmente que eu estava conseguindo resolver as questões, eu percebi assim, que estava demorando muito, mas exatamente pela essa dificuldade de encontrar material na época, né? E em 2014 você já tinha várias escolas que davam cursos online, né? Tinha cursos presenciais, inclusive na cidade. Então já era bem mais fácil. Só que ao mesmo tempo que facilitou, aumenta a concorrência, que facilita para todos. Qualificou a galera, né? Então qualifica todo mundo, né? Então o que antes dependia de um esforço muito grande da pessoa, que já fazia com que ela se diferenciasse, agora está disponível para todo mundo. Exatamente. E aí não depende tanto desse esforço para você conseguir ir lá, pergunta para um colega. Porque era muito assim, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu não comecei a estudar exatamente nessa época, foi um pouco depois, mas às vezes era assim, alguém te falava, cara, tem um cara muito bom de constitucional. E você ia atrás daquele cara. E aquilo era uma puta de uma dica. Hoje meio que você sabe, todos os professores estão disponíveis. Você pode ver a aula do cara no YouTube, ver se o cara é bom, se você gosta, se você se identifica. Tem assim, inúmeras coisas. E naquela época não, precisava de alguém te falar. Então exigia mais da gente em termos busca, de busca, de querer montar o seu material, qual jeito. Método de estudo, ninguém se falava disso, né? Exatamente. Eles falavam muito pouco disso. Exatamente. Acho que era o William Douglas lá, que era o cara que falava. E depois, na época da Receita, você tinha lá o Demétrio, o Alexandre Meirelles falando lá e tal, mas era pouco, né? Pelo que existe hoje. Exatamente. Eram bem poucos, assim. Eu sempre buscava também, na medida do possível, conhecer as pessoas que tinham passado em concursos anteriores, ler um pouquinho sobre a história deles, isso aí. Né, como é que eles... Fórum concurseiro, né? A gente sempre buscava, tinha sempre muita troca, muita discussão ali, né? Então isso sempre motivava a gente, né? Então assim, foram muitos anos, né, buscando isso, né? Em cada momento buscando algum tipo de motivação, buscando uma história para poder te motivar, porque você ficar durante um bom período estudando para concurso, tendo a mesma disciplina, a mesma determinação, não é fácil, né? E os concursos, por exemplo, o concurso da Receita, eles saía, né, na média de 2 a 3 anos, cada 2, 3 anos, né? Uhum. Então, a gente sempre, mesmo que sempre tinha esse concurso com uma certa regularidade, você tinha que ficar um bom tempo estudando, né? Tinha que esperar quando você não passava num concurso, você tinha que ficar esperando. É quase uma Olimpíada, né? Então, você tinha que ficar se mantendo motivado durante esse período, por algum motivo, para conseguir não desistir do seu sonho, né? Então, eu sempre buscava na história dos colegas que já tinham passado, o pessoal compartilhava tudo, né? Métodos de estudo, forma de estudo, como os melhores materiais que o pessoal estudava, indicações e tal. Sempre busquei muito esse tipo de informação para poder Ajuda me ajudar. Muito. A galera às vezes tem isso, né? De ir fazendo ajustes, né? É normal. Não é que você vai estudar da forma mais perfeita do mundo, né? E tem uns Instagram na internet que parece que o cara, nossa, a mesa do cara é a coisa mais linda do mundo. Falei assim, não é concurseiro, não. Até a fonte, o tamanho da fonte que ele escreve, o recadinho, nossa, o meu era papel colado com não sei o quê, com postila. Era, né, muito mais sofrido, né? Aquilo eu acho que não é nem muito retrato real. Mas nesse processo seu de ir aprimorando, uma dúvida que eu fiquei. Você passou em 2006, analista, e aí você trabalhava.
Exatamente. Você tinha pedido demissão para passar nesse, né? Pra Para passar passar no de nesse, auditor exatamente. e não passou e passou nesse. Isso. Mas de lá, depois desse período, você estava trabalhando. Você se manteve estudando mesmo sem edital? Mesmo sem edital. Por vários anos, assim, né? Mesmo sem edital eu estudava. Porque para você preparar para o concurso da Receita, você não consegue estudar em poucos meses. Eu não tinha essa condição de estudar em poucos meses para estar num nível de conseguir ser aprovado num concurso de auditor. Então eu tinha que ficar estudando durante um bom período, estar com a bagagem pronta, pelo menos aquelas matérias que a gente dizia que eram as matérias básicas, né? Sim. Que era o português, o constitucional, direito constitucional, administrativo, tributário, contabilidade. Então essas matérias já tinham que estar assim muito acima de 80% a 90% de acerto. Para deixar só para dar uma aprimorada quando saiu o edital, em algum tópico, em algum tópico daquelas matérias, porque você tinha que concentrar em outras matérias que muitas vezes vinham como inovação no edital. Às vezes não era pedido em outro edital e vinha como inovação. Novidade, sempre né? tem, Às vezes tira alguma, coloca outra matéria, né? Então você tinha que deixar um espaço ali no final, na reta final, para você dedicar esse tipo de matéria. Porque como você tem que ter uma nota mínima em cada matéria... É 40%, então, né? 40%, né? Pelo menos no último foi, né? 40% e 60% no geral. Então... Geral. Que aí a galera acaba... Os que são aprovados fazem mais um pouquinho, né? Fica na casa 70, não é? Teve concurso de 2012, se eu não me engano, teve gente que entrou com 60 e poucos %. Porque a prova foi muito difícil, né? Imagina quanta gente não ficou só por causa do limite. Exatamente. Eu fiquei por 2 questões em 2012, né? Da mesma matéria. Da mesma matéria, que daria os 40%. Foi de auditoria, se eu não me engano, na época. Nossa, auditoria, matériazinha complementarzaça no edital. Então, Você estuda contabilidade pra caramba e fala, não, auditoria vai. E eu tinha feito quase 70% no geral. Então, assim, se eu tivesse feito essas duas, eu tinha entrado já em 2012, né? Então, assim, então a cada edital você sempre tem uma inovação, sai uma matéria, entra uma matéria nova. Você não pode deixar para estudar, infelizmente, quando sai a autorização do concurso ou quando sai o edital, porque não dá tempo. Infelizmente, não dá tempo. Já foi. É muita matéria. E o nível de exigência na prova é muito grande. Então, você tem que ter um conhecimento, uma bagagem muito grande para conseguir mas fazer resguardadas as devidas proporções, não só um concurso desse tamanho, mas os quase de todos. nível técnico também. Sim, se você está todos, ali, né? se mantém estudando português, matemática, raciocínio lógico, constitucional e informática, você já tem metade do caminho andado. Ou 80%, eu diria. Eu também. E aí depois você só pega aquele ajuste, né? O ajuste, a hora que sai o edital, começa a estudar as matérias específicas, né? Tem muitos colegas que fazem isso, né? Estuda por um concurso assim, de um nível mais alto e no decorrer do caminho vai fazendo outros concursos, né? Para poder ir garantindo. Às vezes não consegue ficar muito tempo sem trabalhar, às vezes está num período só por dedicação ao estudo. Então vai pressionando os concursos até conseguir passar em algum. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.